Olá, tudo bem com você? Estamos na nossa 16ª aula do livro de Atos dos Apóstolos. Estamos estudando o capítulo 23. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 23, nossa 16ª lição. Na aula passada, nós estávamos vendo o apóstolo Paulo sendo preso pelos judeus e depois os judeus tentaram matá-lo. E a gente acabou com o capítulo 23, versículo 12 a 15, quando 40 homens planejaram uma armadilha para matar Paulo. Esses homens chegaram a prometer que eles não iriam comer nada ou beber nada enquanto eles não matassem o apóstolo Paulo. E incrível, né? Enquanto Lucas está registrando que enquanto os judeus estão toda hora tentando matar Paulo, um pagão romano, né, um gentil, Cláudio Lises, esse comandante do exército romano, né, está toda hora salvando Paulo, interferindo e não permitindo que os judeus venham a fazer nada contra a vida de Paulo. Isso mostra como aqueles homens estavam com o coração endurecido, né, para o evangelho. Eles não queriam ouvir o que Paulo tinha para dizer, não tinham como pensar se Paulo estava fazendo certo ou errado, estava agindo em nome de Deus ou não. Eles simplesmente, por uma questão de honra, queriam matar Paulo, a ponto que eles prometeram que não iriam comer nem beber nada até que Paulo fosse morto. Diante dessa iminente confusão, né, e tentativa de morte do apóstolo Paulo, o comandante resolveu enviar Paulo para a cidade de Cesareia, cidade ali a 100 quilômetros de Jerusalém, porque lá em Cesareia ele estaria na casa do governador, no palácio do governador romano em Cesareia, e ali Paulo estaria mais bem protegido. O comandante, então, versículo 23 do capítulo 23, manda 470 homens fortemente armados escoltarem Paulo de Jerusalém para Cesareia. Mais uma vez, né, os judeus usando tudo que eles tinham para tentar matar Paulo, e o comandante romano usando tudo que ele tinha para proteger a vida de Paulo. Jesus havia dito para Paulo que ele chegaria na cidade de Roma, e o comandante romano, Cláudio Lises, foi usado por Deus para que Paulo permanecesse vivo, fosse protegido e conseguisse cumprir a promessa que Jesus fez para o apóstolo Paulo, que ele chegaria vivo na cidade de Roma para pregar o evangelho, como ele havia pregado em tantos outros lugares. O comandante Lises escreveu uma carta para o governador Félix. Ele escreve uma carta explicando por que ele precisou enviar Paulo de Jerusalém para Cesareia. O problema é que até aqui ele não entendeu ao certo o que tinha acontecido. Por que aqueles judeus tinham tanta raiva de Paulo? Por que aqueles judeus faziam de tudo para matar Paulo, né? E lógico, o comandante romano não perdeu a oportunidade nessa carta de manipular as palavras e contar vantagem, contar pontos para ele mesmo. Porque se você ler a carta, o comandante romano disse que ele salvou a vida de Paulo das mãos dos judeus por saber que Paulo era cidadão romano. A gente já viu que isso não é verdade. Ele só ficou sabendo que Paulo era cidadão romano quando ele foi tentar chicotear Paulo para tentar entender por que os judeus estavam tentando matá-lo. Ele até achava que ele era um egípcio. E só quando Paulo se viu diante do chicote que falou: olha, eu sou cidadão romano, né? E aí Paulo então falou isso para não ser açoitado mais uma vez,
mas ele não perdeu a oportunidade de colocar isso na carta como se ele tivesse salvado a vida de Paulo, né? Chega a ser um tanto cômico ver essa mentira do comandante aqui para o governador romano. Mas assim, o importante é que de alguma forma realmente ele foi usado por Deus para preservar a vida de Paulo e não permitir que os judeus matassem o apóstolo Paulo, né? Versículo 29, aí do capítulo 23, o comandante Lísias escreveu: verifiquei ser ele acusado de coisas referente à lei que os rege, nada, porém, que justificasse a morte ou mesmo a prisão. Então isso é muito importante a gente ver isso aqui, que nessa carta que o comandante romano mandou para o governador romano lá em Cesareia, Lísias deixou muito claro que ele não tinha visto Paulo cometer nenhum crime. E tentando entender o que estava acontecendo, ele entendeu que eles estavam brigando por causa do Velho Testamento, por causa da Bíblia, por causa da lei judaica. E nada tinha a ver com as leis romanas ou Paulo ter feito algo contra o Império Romano. Isso é importante porque mais tarde Paulo vai ser levado então para Cesareia, vai ser julgado lá em Cesareia pelo governador Félix, mas desde o início Félix sabe que Paulo não tinha feito nada que merecesse ou justificasse ele ser morto, talvez muito menos ser preso, mas nem ser morto. Isso vai ser importante, o que vai levar Paulo a não ser morto também lá na cidade de Cesareia, ok? Então, Lucas está deixando claro aqui que Paulo era inocente como todos os demais apóstolos e discípulos de Jesus que foram levados diante dos tribunais judaicos, diante do sinédrio. Os judeus sempre estavam acusando falsamente, conseguindo falsas testemunhas para falarem mal dos discípulos de Jesus, como eles fizeram com o próprio Jesus, né? A gente conhece a história aqui. Eles subornaram falsas testemunhas para falar contra Jesus e continuaram agindo da mesma forma com os discípulos de Jesus. Se você quiser pausar esse vídeo e ler com calma versículos 31 a 35, você vai ver Paulo chegando na cidade de Cesareia e escoltado por esses 470 soldados de Roma, e o governador recebendo então a carta, né, o governador Félix recebendo a carta que o comandante Lísias enviou para ele. Então, o imperador Cláudio César, né, nomeou Antônio Félix como governador da Judéia no ano de 52. Félix se casou 3 vezes e agora, nessa época aqui, ele estava casado com Drusila. A gente vai ver Drusila ali presente ali no palácio de Félix, no capítulo 24, versículo 24. Drusila era filha de Herodes Agripa, filho de Herodes o Grande, ou seja, Drusila era judia. Então, o fato de ele ser casado com uma judia fez com que ele conhecesse um pouco dos costumes judaicos, né? Então, ele era muito simpatizante com os judeus e os judeus também tinham bastante acesso ao governador Félix. Então, Félix pergunta para Paulo de que província que ele era, assim que Paulo chega lá no palácio. E Paulo responde que ele era da Cilícia. Por que o governador fez essa pergunta? Ele queria saber se estava sobre a sua jurisdição. E aí Paulo, falando que é da Cilícia, e Cilícia é uma província romana, e Paulo é um cidadão romano, então o governador Félix tinha todas as condições para julgar o caso de Paulo e cuidar dessa situação envolvendo o apóstolo Paulo.
E aí, Paulo foi colocado no que o texto chama de pretório de Herodes. Pretório é uma palavra grega que era usada para as residências oficiais. Então, esse lugar onde Paulo está é um palácio, onde morava o governador, e nesse palácio, todas as vezes que chegavam oficiais, representantes do Império Romano, vindo de Roma em Cesareia, ficavam nesse pretório de Herodes. Você vai ver esse pretório sendo citado em Filipenses, capítulo 1, versículo 13, e João, capítulo 18, versículo 28. Então, o Palácio de Herodes havia sido construído pelo próprio Herodes, por isso que é conhecido como o Palácio de Herodes. E aqui estamos falando de Herodes da época de Jesus, Herodes o Grande, que serviu como sua residência e agora estava sendo usado como hospedagem para os funcionários do Império Romano. Continuando, podemos dizer que esse local, esse pretório, esse palácio de Herodes, vai ser a nova residência do apóstolo Paulo pelos próximos 2 anos. Paulo vai ficar por 2 anos preso na cidade de Cesareia, no palácio que agora é residência do governador romano. De qualquer forma, Paulo ficou naquele local e dessa forma ele foi salvo pelos 40 judeus que estavam pretendendo matá-lo. Falando nisso, será que aqueles homens continuaram a greve de fome, sem comer e sem beber, uma vez que não conseguiram matar Paulo? Eu acho que não. Eu acho que eles não tinham caráter suficiente para cumprir a missão deles até o fim e eles não iam fazer nada contra a própria vida. Eles só eram covardes suficientes para fazer contra a vida do apóstolo Paulo. Capítulo 24. Então, capítulos 24 e 25 aqui. Então, é Paulo sendo agora julgado pelo governador Félix. Félix vai pedir para o Sinédrio, a cúpula judaica lá de Jerusalém, se dirigir até a cidade de Cesareia. Já falei várias vezes, mais ou menos 100 quilômetros entre Cesareia e Jerusalém. E Paulo agora vai ficar preso, ele não vai ficar numa residência, num quarto como um convidado do governador, mas como um preso. Vai ficar encarcerado numa cela fria, suja, gelada, dentro desse palácio. Mas de qualquer forma, como já falamos, ele ainda está vivo, Capítulo 24, versículo 1, fala que os judeus, inimigos de Paulo, então, foram de Jerusalém para Cesareia, a fim de participarem desse julgamento, desse novo julgamento que Paulo seria submetido. E eles levaram um advogado muito experiente para falar por eles, um homem conhecido como Tértulo. Esse Tértulo, ele apresenta então para o governador Félix as acusações que eles, judeus, tinham contra Paulo. Ele começa o seu discurso, como eu já disse, se você quiser pausar esse vídeo e ler com calma, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 9, você vai ver todo o discurso aí desse Tértulo acusando Paulo. Eu posso dizer que ele apresentou 3 acusações contra Paulo. Quais são essas 3 acusações? A primeira é uma acusação pessoal. Ele começa falando: verificamos que este homem é um perturbador. A Almeida vai usar a expressão peste. Esse homem é uma peste. Capítulo 24, versículo 5. Paulo foi chamado de peste, ou seja, de praga, por aquele advogado. Então, mostrando que antes de qualquer coisa, o que eles tinham contra Paulo era algo pessoal. Sendo Paulo um judeu, alguém que no passado já perseguiu o cristianismo, agora sendo um cristão, isso deixava os líderes judaicos com muita raiva de Paulo, independente
se ele estava falando a verdade ou a mentira. A segunda acusação que esse homem faz contra Paulo, ele fala: este homem promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo. Então, ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Então, como podemos ver aqui, para os judeus o cristianismo era uma seita do judaísmo. Assim, os cristãos eram um grupo que se contrariaram as leis de Moisés e agora criaram suas próprias leis, ou a lei de Cristo. E eles querem jogar esse grupo contra Roma de uma forma política. Porque a gente já falou várias vezes nesse curso que uma das coisas que Roma mais tentava impedir de acontecer era tumultos, para que nada pudesse abalar a paz romana, a pax romana. Então, como sempre, os judeus estão tentando convencer os romanos de que o cristianismo era uma religião que promovia tumultos, promovia badernas, tirava a paz de Roma, que essa perturbação da paz é algo que realmente chamava a atenção, de uma forma, vamos dizer, política, dos romanos. E uma terceira acusação que Tértulo vai fazer é uma acusação religiosa. Então, podemos dizer que ele fez uma acusação pessoal, chamando Paulo de peste ou de praga. Ele fez uma acusação política, falando que Paulo estava promovendo tumulto, como todo o cristianismo promovia tumulto. E, por último, ele fala que ele também cometeu uma acusação religiosa. Ele fala no versículo 6 do capítulo 24 que Paulo tentou profanar o templo judaico, né? Lá no capítulo 21, versículo 8, Paulo foi acusado de profanar o templo judaico, de ter entrado no templo com um gentil. Mas agora eles estão amenizando a coisa, dizendo que Paulo tentou profanar o templo, né? Porque eles não tinham prova nenhuma de que Paulo tinha profanado o templo. Mesmo que Paulo tivesse entrado com um gentil no templo, o problema é do gentil e não de Paulo. Paulo tinha autorização para entrar no templo, uma vez sendo gentil e circuncidado. Então, como eles não tinham como provar, eles não dizem que Paulo profanou o templo, mas tentou profanar o templo. Tanto que alguns manuscritos antigos, né, não trazem esse versículo 6 aí, né? Alguns manuscritos antigos não vão trazer os versículos 7 e 8, né, onde os judeus, né, onde fala que os judeus não sabiam que o comandante Lísio havia mandado uma carta juntamente com Paulo, explicando o que realmente havia acontecido. Então, como eu já disse, enquanto eles estão fazendo todas essas acusações contra Paulo, eles não sabem que o comandante romano mandou para o governador romano uma carta dizendo que não tinha visto nada de errado no comportamento de Paulo, no procedimento de Paulo, que eles estavam assim com tanta raiva de Paulo por coisas que têm a ver com a religião judaica e não contra Roma. E aí Tértulo conclui as suas acusações, termina sua carta, né? Uma coisa que eu não falei, que bem no comecinho, nos primeiros versículos aí do capítulo 24, Tértulo começa o seu discurso fazendo muitas bajulações, né? A favor do governador romano, né? Então ele começa a carta assim, vamos dizer a forma clara, ele começa a carta puxando o saco do governador de tudo quanto é jeito, né, com essas bajulações aí, esperando que o governador ficasse a seu favor, que o governador, de repente, de uma forma política, pensasse, eu preciso de apoio político e é melhor eu ter o apoio desses judeus importantes do que de um homem insignificante que nem Paulo. Versículo 9, Lucas demonstra que os judeus estavam concordando com tudo que
Tértulo tinha dito, com todas as mentiras que Tértulo tinha dito. Então Lucas fala que esse Tértulo, que foi o advogado dos judeus, falou tudo aquilo que ele tinha combinado com os judeus, né? E agora, versículo 9, ou versículo 10 a 27, então é a defesa de Paulo, né? Do versículo 1 ao 9 foi a acusação contra Paulo, agora Paulo se defende. Então, mais uma vez, se você quiser pausar esse vídeo e ler com calma, Atos capítulo 24, versículo 10 até o versículo 27, né? Fica à vontade para ler com calma na sua Bíblia esse texto que a gente vai estar estudando logo em seguida, ok? Dando continuidade, né? Se por um lado o sumo sacerdote tinha enviado um orador profissional, né? Que a gente chama nos dias de hoje de um advogado para representá-los acusando Paulo, Paulo não tinha advogado nenhum, né? Humanamente falando. Ele mesmo que vai falar, ele que mesmo que vai se defender. Mas se pensarmos espiritualmente, Paulo tinha o melhor de todos os advogados. Paulo tinha o Espírito Santo. E Paulo, guiado pelo Espírito Santo, apresenta toda a sua defesa. Então, na verdade, os judeus estavam pensando ou esperando que Paulo não tivesse chance de apresentar a sua defesa. Talvez eles estavam esperando que depois de o governador Félix ouvir todo esse discurso do advogado dos judeus, o Tértulo, o governador simplesmente já desse uma sentença condenando Paulo ou fizesse algum interrogatório de uma forma muito, vamos dizer, acusativa contra Paulo. Porém, eles ficaram decepcionados, porque ao invés de interrogar a Paulo, ou ao invés de já condenar a Paulo, o governador então deu a mesma chance de defesa para Paulo então se expressar, Paulo apresentar a sua própria defesa. E, como eu já disse, né, se o advogado dos judeus começou com muitas bajulações, Paulo apenas demonstrou a sua segurança de estar diante de um homem muito experiente, como era o governador Félix, que tinha todas as condições de lidar com essas questões jurídicas. Então, ele demonstra na sua confiança que Félix era um homem sensato e ia agir de acordo com a lei e não para agradar um lado ou o outro, né? Esperando que com isso, então, Félix agisse de acordo com o que realmente manda a justiça e não tentasse só agradar os judeus. E Paulo, então, começa a sua defesa. E ele começa dizendo o seguinte: há menos de 12 dias ele tinha chegado em Jerusalém. E ele diz que ele subiu para a cidade de Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco eles podem provar as acusações que tinham levantado contra Paulo. Então, Paulo, no seu discurso, ele deixa bem claro que ele só tinha chegado há 12 dias, né? Há 12 dias na cidade de Jerusalém. Lembrando que ele tinha sido acusado de ser uma peste, de ser um agitador. Como que ele podia ser tudo isso que eles falaram se ele só estava há 12 dias na cidade, né? Se ele só estava há 12 dias na cidade. Então, e ele fala que tudo aquilo que eles falaram contra Paulo, eles não tinham nenhuma testemunha. Provavelmente eles não levaram nenhuma testemunha com eles, achando que seria desnecessário, que Félix acreditaria somente nas palavras dos judeus. E isso fez com que o governador tivesse mais certeza ainda de que a coisa era muito mais pessoal do Sinédrio contra Paulo do que Paulo ter feito alguma coisa contra o Império Romano.
Paulo tinha sido acusado de profanar as Escrituras, de profanar a lei de Moisés, a lei do Velho Testamento. E Paulo demonstra a sua fé em Deus, Paulo demonstra a sua fé nas Escrituras, e Paulo demonstra a sua fé na ressurreição de mortos. Mais uma vez, Paulo deixa uma situação aqui, onde os fariseus iriam apoiá-lo, enquanto os saduceus iriam criticá-lo, né? Como Paulo tinha feito no passado, ele mostra que a principal acusação que os judeus tinham contra ele era o fato de ele pregar que Jesus havia sido ressuscitado. E por último, Paulo fala que ele também estava sendo acusado de contaminar o templo, né? Só que ele vai deixar claro que ele não fez nada disso, né? Então ele precisa agora se defender dessa última acusação. E para isso, ele vai falar nos versículos 17 a 19 que, ao contrário, ele tinha ido no templo para oferecer ofertas a Deus. E ele menciona no versículo 17 que, ao contrário de ele ser uma peste, ele estava trazendo uma oferta, que ele usa a expressão esmolas aqui, mas ele estava trazendo oferta para dar para os irmãos necessitados na cidade de Jerusalém. Lembra? Paulo, ao longo da sua terceira viagem missionária, ele pediu para várias igrejas dinheiro para ele levar para os irmãos na Judéia que estavam passando por um período de fome. Como que Paulo poderia ser uma peste se ele chega em Jerusalém levando dinheiro para os necessitados? Como que alguém pode ser um mal para uma cidade se a pessoa está levando dinheiro para dar para os necessitados daquela cidade? Dinheiro que ele arrecadou em outros estados, em outros países, vamos dizer assim. Então, Paulo se defende mostrando que ele, ao contrário de ter feito algo contra Jerusalém, ele estava fazendo algo a favor de Jerusalém. Porém, o fato de Paulo mencionar que estava trazendo ajuda financeira para a igreja em Jerusalém, para a cidade de Jerusalém, toda a região da Judéia, despertou algo no governador. Mais tarde, no capítulo 24, versículo 26, Lucas vai falar que o governador Félix esperava que Paulo ainda tivesse, ele pensava que Paulo ainda estava com parte desse dinheiro e que ele iria dar parte desse dinheiro para Félix libertá-lo. Traduzindo, né? Deixa eu ler o versículo 26. Fala: ao mesmo tempo, Félix, né, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Então, o governador esperava que Paulo oferecesse dinheiro, uma propina, um suborno, para o governador libertá-lo. Então, uma das coisas que fez com que o governador não libertasse o apóstolo Paulo depois, no final desse julgamento, é a expectativa de conseguir tirar algum dinheiro de Paulo, achando que, uma vez que Paulo trouxe uma boa quantia de dinheiro para os irmãos, que entregou todo esse dinheiro para os presbíteros lá em Jerusalém, ele ainda tivesse algum dinheiro para subornar o governador. E Paulo então conclui a sua defesa desafiando os membros do Sinédrio, dizendo: os que aqui se acham deveriam declarar que crime encontraram em mim, quando fui levado perante o Sinédrio. Versículo 21. A não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei: por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Então, Paulo deixa claro que a única coisa que realmente fazia com que os saduceus, principalmente, tivessem tanta raiva de Paulo,
era porque Paulo sempre estava falando de ressurreição dos mortos. E isso era algo que os saduceus não aceitavam. E eles não tiveram, então, como apresentar nenhuma prova contra Paulo. E Paulo poderia ter sido liberto. Mas por quê que Paulo não foi liberto pelo governador Félix depois desse julgamento? Então, a gente já viu o primeiro porquê, né, ou a primeira explicação por que Félix não o libertou, porque Félix esperava receber algum dinheiro de Paulo, que em algum momento Paulo comprasse a sua libertação. Versículo 27 fala: passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Então, outro motivo pelo qual Félix não libertou Paulo foi para agradar os judeus. Os judeus queriam que ele matasse Paulo. Ele não viu nada que Paulo tivesse feito que merecesse a morte, como o próprio comandante dele não tinha visto. Mas para não soltar Paulo e agradar e contrariar mais ainda os judeus, então Félix manteve Paulo preso por 2 anos lá em Cesareia. Lucas ainda menciona algo interessante. Ele fala no versículo 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa. Então, Félix conhecia um pouco do cristianismo. Paulo já tinha falado alguma coisa de Jesus para Félix, mas o Lucas deixa claro que antes mesmo de Paulo falar algo para o governador já conhecia um pouco sobre o cristianismo, sobre Jesus. Como será que o governador Félix obteve tal conhecimento? Bom, não temos como afirmar o que Lucas não afirmou. Como sempre, né, Lucas apenas disse que Félix tinha algum conhecimento sobre Jesus, que ele chama de caminho, mas podemos fazer algumas suposições. Lembrando que o governador está em Cesareia, e Cesareia era a cidade de Felipe. Lembra do Felipe lá no capítulo 8, que foi para Samaria, pregou o evangelho, depois enviaram Pedro e João lá. Então, Felipe é da cidade de Cesareia. Você pode ver isso no capítulo 21, versículo 8. Talvez Felipe tenha tido oportunidade de falar de Jesus para o governador e falou. Outra pessoa conhecida de Cesareia é Cornélio. Talvez Cornélio tinha mais acesso ao governador Félix do que Felipe, sendo Cornélio um dos oficiais romanos, né, que provavelmente tinha acesso ao governador. Talvez num desses acessos ao governador, o próprio governador pode ter perguntado para Cornélio: olha, é verdade que você foi batizado, você se tornou um cristão? E talvez Cornélio tenha falado do evangelho para o governador. E ainda uma terceira opção é que o próprio Félix quisesse saber mais sobre o cristianismo, né, que ele chama de caminho, porque era um assunto bastante comentado dentro da Palestina, né? E lembrando que a esposa dele, né, a mulher de Félix era judia, então ela já deve ter falado alguma coisa, né, de Jesus e como os judeus tiveram que lidar com Jesus e agora como eles estavam tendo que lidar com os discípulos de Jesus, né? Então, mas o que a gente pode dizer é que mesmo não vendo nenhuma acusação no apóstolo Paulo, Félix ainda vai deixar Paulo preso. E Paulo vai passar os próximos 2 anos na prisão em Cesareia. Algo semelhante vai acontecer com Paulo na cidade de Roma. Ele vai ficar preso também na cidade de Roma, mesmo não tendo nenhuma acusação contra ele, mesmo não podendo provar que ele tinha feito alguma coisa de errado. Então, vou parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai ver que com
Félix saindo agora do poder como governador, vai entrar outro governador, e Paulo vai continuar preso e também vai ser mais uma vez interrogado, né? Agora pelo novo governador, que vai assumir o lugar de Félix, né? Então, eu convido você a gente, na próxima aula, então, continuar estudando o capítulo 25 do livro de Atos e ver esses dias de Paulo na prisão em Cesareia, ok? Então, Deus te abençoe. Até a próxima aula.